Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao nosso podcast, o podcast do nosso templo. Eu sou o Mago Régulo e eu não me formei no desenvolvimento mágico porque eu faltei no dia da formatura. E eu sou a Bruna e eu gosto de camarão com pão e mexilhão na minha mão. Eu sou a Milena Menino, não preparei nenhuma frase de efeito, fiquei nervosa, mas não sou um menino, sou uma menina mesmo. E aí, meus doces, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? No caso, a frase de efeito sou eu e meu pau com bola na mão. E o nome dele é Anderson. Ficou nervoso Só para também. constar. Esqueceu. Pessoal, só para contextualizar para vocês, né? Nós somos o nosso podcast, o podcast do nosso templo. Nosso templo que é um templo religioso, ou seja, onde todas as pessoas são bem-vindas, independente da sua religião. Nós somos um templo de magia. Um dos pilares, uma das coisas, uma das partes que a gente tem no nosso templo é o pilar de ensino, é a parte de ensino do nosso, é onde as pessoas aprendem magia. E a primeira parte para se tornar um magista do nosso templo é fazendo parte do desenvolvimento mágico. E esse é o tema do nosso episódio de hoje, desenvolvimento mágico. Então essa galera toda tá aqui, inclusive eu, porque a nossa turma acabou de finalizar. Então nós vamos contar tudo para vocês agora. Quais foram as nossas experiências, o que aconteceu lá, quais são os nossos relatos. A gente vai falar tudo, não vai esconder nada. Sabe aquela Vamos história... explanar tudo, vamos explanar geral. Vamos explanar tudo. Sabe aquela história que tem segredo de ordem? Pra gente não tem. A gente vai contar tudo hoje aqui no podcast. Mas, antes disso, existe algo que precisa acontecer e acontece sempre, que é a Bruna, nossa querida Bruna, falando toda a sua agenda aqui. Então, para você que quer ficar por dentro aqui de tudo que acontece no nosso templo e como que você pode entrar em contato com a gente e nos visitar, escuta aí o recadinho da Bruna que ela vai passar para... Vem comigo aqui, câmera. Em outubro, dia 19 e 20, nós temos iniciação dos nossos irmãos, o Nut e do Lucas, o nosso Juju, que vai ser um momento muito legal, mas esse evento é fechado para o pessoal do templo. Mas a gente está aqui passando na agenda. Dia 30 de outubro, a gente vai ter atendimento e a nossa festa de Halloween aqui em São Paulo. E eu acho que também vai ter festa lá em BH. Só precisa confirmar depois. Dia 31 de outubro, o nosso grande concílio dos magos, que também é um evento fechado, mas vai ser sensacional. E pode ter certeza que vai sair fotinho aí para vocês. Só ficarem com gostinho de eu queria estar lá, porque vai ser sensacional. E já vamos para a agenda de novembro. Dia 2 de novembro, rito aberto de Cthulhu. Olha que legal. A gente vai poder lá curtir o Cthulhu. Dia 9 de novembro, a gente tem o nosso Pacto da Empatia, que é para juntar os brinquedos para a gente poder fazer a festa das crianças, tá? Então, por enquanto, essa é a nossa agenda. Lembrando que pode ter algumas mudanças, mas a gente vai avisando vocês aqui ao longo dos podcasts. E os endereços são: aqui em São Paulo, nosso templo é na rua Andaraí, 463, de Vila Maria Baixa, Sala 1, São Paulo. E lá em BH, é Rua Deputado Cláudio Pinheiro Lima, 261, no Glória. E é isso. Andy, quer passar o nosso Insta? Então, para você que está dentro de São Paulo e quer acompanhar as atividades do templo, nosso Templo São Paulo é @nossotemplo_sp. Para você que é de BH, @nossotemplo_bh. Para quem está no mundo inteiro, é nossotemplo.com.br. Em ambas as plataformas você tem um linkzinho lá que direciona para o nosso WhatsApp. Lá tem a nossa comunidade, onde tem os grupos e você pode interagir com essa galera, inclusive que está aqui. A dona Milena Menino, que é a primeira vez que participa do nosso podcast, também está lá e dá ótimas tiradas na galera lá. É isso aí. Só para quem merece, não é para todo mundo. É isso aí, pessoal. Então, vamos começar contextualizando, então, o que é esse tal de desenvolvimento mágico que a gente tem? Bora. Eu separei aqui, né, fiz um compilado de informações sobre o nosso desenvolvimento mágico, para trazer aqui para o pessoal se informar, compreender, né? Então, o desenvolvimento mágico, ele é o primeiro passo para todas aquelas pessoas que querem se tornar magistas do nosso templo, né? Então, inicialmente, a grade do desenvolvimento mágico, ela era composta apenas pelas aulas de Assunção Arquetípica, que inclusive Assunção Arquetípica já tem episódio de podcast aqui, o episódio número 3, para quem quiser entender exatamente o que é Assunção Arquetípica, se é igual incorporação, se não é, se tem espíritos, dá uma olhadinha lá no episódio 3, que ele está muito bem explicado, tem um episódio inteiro sobre isso. Mas inicialmente, nosso desenvolvimento mágico,
ele contemplava só essa parte da assunção arquetípica, que é o local onde que é a matéria que as pessoas precisavam aprender para trabalhar no pilar de invocação do nosso templo, né? Atualmente, o nosso sistema do desenvolvimento ele se expandiu um pouquinho e ele acabou que se tornou um sistema mágico completo, né? Então hoje ele é composto pelos seguintes elementos. A gente continua com as aulas de assunção arquetípica, né? Então elas são totalmente focadas aí no entendimento desse pilar de invocação mágica. Nós temos aula sobre oráculos, que é o nosso outro pilar também de atendimento, que acontece às quartas-feiras, né? Então, nessas aulas, ela vai estar sempre capacitando os magistas ali para aprender e a trabalhar com tipos de oráculos. Então, sempre que o pessoal precisar trabalhar com oráculo, não importa qual oráculo, o desenvolvimento mágico ele vai contemplar a aula ali para você poder aprender. A gente também tem aula sobre oráculos aqui, né? E a nossa aula de oráculos não é sobre um oráculo, que acontece por baixo do oráculo. Então você aprende o desenvolvimento e você pode aplicar em qualquer um deles. E aí o nosso terceiro pilar, que agora a gente também tem aula no nosso desenvolvimento mágico, é o pilar de manipulação energética, né? E esse pilar de manipulação energética, ele vai fornecer todas as ferramentas ali para você poder trabalhar com energias, manipular energia, trabalhar com as pessoas, né? Inclusive, também já tem episódio no podcast, a gente já tem episódio sobre todos os 3 pilares. Então, hoje, o nosso desenvolvimento mágico, ele sempre vai estar capacitando os magistas para trabalhar e atuar em todos os pilares de atendimento do templo, né? Caso os magistas desejem trabalhar. Porque quem vem fazer também o desenvolvimento mágico, ele nunca vai ficar preso ao nosso templo, né? Ele não é obrigado a fazer o estágio ou atender no nosso templo. Você pode vir só aprender também e depois atender na sua casa e levar esse sistema mágico para sua vida, né? E como ele é um sistema mágico completo, ele já oferece a maior parte das chaves de decifração para você poder aprender qualquer tipo de magia depois, trilhar o seu caminho aí, né? E depois a gente ainda vai ter episódio sobre isso, mas depois você pode ser convidado a se iniciar no nosso templo e entrar na ordem do templo. Aí é muito individual de cada um, mas isso também pode acontecer. E aí eu queria ouvir um pouco de todos vocês que estão aqui no nosso templo hoje, né? Como que foi essa experiência do desenvolvimento mágico para vocês? A Milena, eu acho que é da mesma turma que eu, a Bruna é da mesma turma que o Wayne, mas no final a gente virou quase uma turma só, né? Porque aí a gente começou a participar de uma turma e o outro começou a participar da turma do outro, a gente sempre acabou ficando, né? Então o processo todo durou mais ou menos uns 4 meses aí, e durante esses 4 meses a gente aprendeu uma porção de coisas. E Bruna, você tá do meu lado aqui, ó. Quer começar? Como que foi esse processo e essa experiência do desenvolvimento? Cara, foi muito, muito, muito doido. Porque eu já tenho falado ao longo dos podcasts, né, que eu vim sobre daquele monte de coisa doida, né, daqueles paradigmas e dogmas de religião. Então eu vim cheia de, ai meu Deus, o que vai acontecer nessa vida? E estar no desenvolvimento abre a cabeça da gente, tipo, de uma maneira muito louca, porque a gente aprende a usar as ferramentas independente da crença que a gente queira ter, sabe? Isso é muito legal, porque a gente entende o que está por baixo. Então você começa a falar, funciona desse jeito por causa disso. Então tem uma explicação o porquê funciona, sabe? E de todas as coisas que a gente aprende lá, para mim, por exemplo, o que foi muito legal foi aprender o oráculo. Porque eu acho que de tudo lá era o que eu menos tinha afinidade e o que eu menos tive contato, assim, de eu fazendo, sabe? E foi muito legal. Que eu falei, é isso que funciona. Que legal. Então, tipo, e isso abre um monte de outros leques para um monte de outras coisas que a gente queira fazer, né? Então, para mim, assim, foi sensacional o desenvolvimento, não só como para aprender ferramentas, mas também para a gente se sentir mais confiante e, por incrível que pareça, mais livre. Que é um bagulho muito doido isso, né? Que é aí que você começa a entender o que é a liberdade de você poder fazer as coisas. Então, foi maravilhoso. Eu acho que todo mundo devia passar pelo desenvolvimento. Mas o que é essa liberdade? Porque assim, a gente que está no contexto do nosso templo entende muito bem o que é essa liberdade. Mas às vezes eu vejo o pessoal no Instagram fora, aqui no YouTube, eles começam a ficar meio... Eles não entendem isso. O que é ser livre? Então, é uma coisa muito louca, porque assim, o ser livre é
o que eu quero fazer agora. E quando eu digo que é o que eu quero fazer, o que é a minha vontade de fazer, ou como eu quero lidar com as coisas, é sobre eu, exclusivamente eu, sem nada ali me falando o que eu preciso fazer ou não. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da assunção arquetípica, que eu acho que eu consigo explicar melhor essa liberdade. Eu vim de religião de matriz afro-ameríndia. Então, é óbvio que você aprende a acreditar em espírito, né? E toda aquela coisa. Quando você entende o que é a assunção arquetípica e como ela funciona, isso me dá a liberdade para. Agora eu quero acreditar nesse momento que é um espírito, porque eu quero estar nessa crença, mas não necessariamente ela é real ou ela me comanda, sabe? Então, assim, tipo, hoje eu quero usar o arquétipo da baiana, eu quero lá fazer uma incorporação, né? Vamos colocar dessa forma, na baiana. Mas, tipo, amanhã eu não quero, eu quero usar um personagem que eu criei, quero usar um arquétipo que eu criei. E tá tudo bem, eu tenho essa liberdade de ferramenta. Às vezes, num trabalho, eu vou precisar do arquétipo da baiana, mas eu também vou precisar de um outro arquétipo que eu tenha criado. E isso é o que faz o trabalho dar certo. Então, eu tenho essa liberdade, sem me sentir enganando o outro, ou me enganando, ou que eu vá ser castigada porque eu estou fingindo alguma coisa, sabe? É sobre isso. Porque quando a gente está dentro de um dogma religioso, você é livre, mas se você fizer isso, você vai ser punido. Não, você pode fazer, mas se você não fizer, olha, você vai ficar doente. Então, não existe essa liberdade de fato, porque você tem uma liberdade dentro ali do potinho que eles te dão. E aqui do nosso lado, não. Tipo, não vai acontecer nada. O que você quer fazer? É só você escolher o que você quer fazer. Ninguém vai te punir por isso. Você não tem esse contrapeso, sabe? Então, é muito legal. Do mesmo jeito que eu posso só fazer a leitura de cartas sem precisar colocar nenhum tipo de crença em cima disso. Sem precisar falar que eu tenho um dom de não sei quem que tá lendo. Não. E também não tem o certo e o errado. Você tem o que funciona, a sua relação com a ferramenta. É isso. E funciona sem dom? Opa, porque se fosse contar o dom, eu tava ferrada. Eu não tenho dom nenhum para ler carta. Mas nem para ler carta de buraco. E você, Andy? Conta como é que foi a sua experiência no desenvolvimento mágico. É a terceira vez que você faz desenvolvimento mágico, né? Conta um pouquinho dessa história aí pra gente. Eu sou amigo do Nino já tem aí uns 14 anos, cara. Tem muito tempo. Uns primórdios de YouTube lá atrás. Comecinho dele no YouTube, eu conheci no YouTube. A gente acabou se conhecendo pessoalmente e virou amigo. O primeiro desenvolvimento que eu fiz, à época, ainda era na casa da Vó Maria Rosa, que era um terreiro que ele tinha nesse sentido. Posteriormente, eu fiz novamente, já em um outro espaço, em um outro contexto, e agora, terceira vez, no nosso templo. Então, eu conheço o nosso templo desde o início por esse contato com o Nino, com a Praise, com o Nino, com a Maricota, com o Dedes, e são amigos queridos assim de longa data. E eu fiquei um tempo afastado da magia, de 2021, mais ou menos, até começo desse ano, eu dei um pause de magia na minha vida, para estudar outras coisas, para ver outras coisas. Eu estava fazendo outra. Brequei magia, não queria fazer magia por um tempo. E aí resolvi voltar esse ano e achei uma boa voltar por lá, porque o desenvolvimento ali, você tem contato com outros magistas, tem contato com pessoas que nunca tiveram nenhum contato com magia, que é a grande maioria, inclusive. Alguns vêm de religiões afrodiaspóricas, outras nem isso. O mais perto que chegou de magia foi assistindo Harry Potter, que nem é magia, é bruxaria, mas eles acham que é magia. E aí você tem essa troca de experiência. Então, a minha intenção era realmente ter esse contato para pôr em prática, que a vantagem lá também que te possibilita é aprender. Você faz ali o desenvolvimento, você tem a questão de assunção, você tem os oráculos que você bem explicou aí, toda a parte de desenvolvimento, mas também tem o estágio, que é fornecido a quem quiser fazer, opcional, ninguém é obrigado a fazer, como ninguém é obrigado a fazer nada, mas é aberto um estágio para a gente atender ali, sendo acompanhado por outros magistas e tudo mais. Mesmo eu já tendo uma experiência de magia e de atender já de um tempo atrás, eu achei necessário e legal, inclusive, para testar, porque aí você põe à prova se realmente o que você está fazendo
tem resultado, porque aí você vai ter a validação de pares, e as pessoas ali também, elas trazem a devolutiva. E na grande maioria das vezes, essas pessoas voltam porque gostaram e foi muito bom, o resultado foi bom. Então essa era a intenção inicial. E aí ali, cara, é um espaço que eu até hoje, de verdade, não vi ninguém chegar lá e sair reclamando. Normalmente chega e fica. E se torna um grande problema, porque tem vezes que tem mais gente dentro do que fora para ser atendido. Tem mais magista do que solicitante, porque a galera vai ficando. E é muito da hora o espaço lá. Então, acho que assim, eu sou muito suspeito de falar, como eu já disse, eu sou amigo de todo mundo ali, ganhei novos amigos, vocês aqui mesmo, virou meio que uma máfia, 50 mil grupos paralelos aí, a gente se fala todos os dias, e isso é muito bom, cara. E, inclusive, troca-se muita experiência mágica e entra em assunto mágico e não mágico, experiência de vida. Eu sou ex-pastor, o Nuti é ex-pastor, a Bruna é ex-bruxa, a Milena é ex-possuída, ela chegou lá por conta do demônio que ela assolava. E, cara, você vai trocando experiência, vai dando risada e vai aprendendo coisa. Mas é isso. Espero ter respondido a pergunta. E você, Milena, é verdade essa história? Você chegou porque é uma ex-possuída? Conta pra gente como é que foi que você chegou lá e como é que foi a experiência do desenvolvimento. Quando eu cheguei eu tava meio perturbada. Como o Anderson falou, o meu contato com a magia era via Harry Potter também. Diferente de vocês que já vieram desse rolê, eu nunca ouvi falar de Nino, nunca ouvi falar de Prace. A primeira vez que eu coloquei o pé no templo foi tipo a porta do mundo mágico se abriu pra mim de verdade. Eu estava passando por um período muito complicado. Eu venho da Igreja Católica, eu cresci no catolicismo, mas eu já não estava mais contente, já não era mais o meu rolê, já estava descontente, só que eu estava com o pé no xamanismo. Só que o xamanismo ele é uma porta aberta para absolutamente tudo. Você aprende de tudo um pouco e tudo é energia, tudo é karma, tudo é tudo. É tudo muito intenso. Então, eu estava passando por um momento, estava num relacionamento que não estava legal, e aí essa parte de energia, assim, eu estava numa completa loucura, não dormia direito, porque na minha cabeça tinha alguma coisa que me atormentava no meu quarto, que estava lá, não deixava eu dormir direito. E aí eu cheguei assim e foi fantástico, que já no primeiro atendimento, assim, a minha vida já melhorou 50%. Eu fui na quarta, era um feriado, não lembro nem que feriado que era. E aí, no sábado, já iniciava uma turma de desenvolvimento e eu já entrei naquela turma já naquela semana mesmo, e dali eu nunca mais saí. Daí são 5 meses, acho que eu tô no nosso templo. E é exatamente isso, você se apaixona, você vai lá. Eu conheci o nosso templo num vídeo do Rios, que eu vi aquilo e eu olhei assim da primeira vez, eu falei assim, não, eu preciso conhecer o que é isso, é diferente de tudo que eu já vi, de tudo que eu já vivenciei, eu preciso ir nesse lugar ver o que é. E desde a primeira vez eu me apaixonei completamente, as pessoas assim são extremamente acolhedoras, apesar dos trajes, apesar da galera ser tatuada, parecer aqueles motoqueiros que vão te arrebentar na porrada, vão te dar uma cadeirada, mas a galera é extremamente acolhedora e é isso, a gente virou uma família. Eu falo com vocês todos os dias. A gente tem assunto para conversar, para debater todo dia, e se marcassem o rolê para se encontrar lá mais de uma vez por semana, com certeza a gente iria. E o desenvolvimento, ele realmente, ele abre ele aluga um triplex na sua cabeça de uma coisa que você imaginava que era de uma forma, tinha todo um misticismo em cima de crenças limitantes, de coisas que você acreditava que era de uma forma, e o desenvolvimento derruba tudo e fala, não é isso, é só isso, para de ser doida. E aí você abre, assim, um leque de opções para você desenvolver, para melhorar a sua vida. E é isso. E é isso. Eu gostei da referência ao meme da cadeirada, e eu também queria fazer um adendo aqui, que é o seguinte. No Harry Potter, eu preciso fazer isso, tá? O Harry Potter, a escola é de magia e bruxaria, porque tem mago lá também, tá? Eu sou fã do Harry Potter. É verdade. E deixa eu contar pra vocês como é que foi o meu caso também. O meu caso foi um pouco diferente do de vocês. Eu sou ex-pastor, mas eu já estava no caminho da magia, aprendendo tudo por conta. E até um tanto dá para você ir por conta.
chega uma hora que não tem como, é impossível. Então, quem acha que é autodidata, consegue evoluir na magia sozinho e aprender magia sozinho, não consegue. Você consegue um tanto. A hora que você. E eu vou dizer até onde você vai esbarrar. Provavelmente na parte de invocação. Até que a evocação você consegue se virar, mas na invocação não. E aí eu lembrei, na verdade, tem a mãe de uma colega minha que é bruxa, e ela lembrou do canal do Nino, que eu já era inscrito, que eu já tinha visto o vídeo dele, o vídeo da Prace. Mas eu tinha esquecido do rolê do nosso tempo, porque fazia tempo que eu não olhava, e quando você não olha, o YouTube, que é onde eu mais frequentava, ele para de recomendar para você o conteúdo. E ele falou, ele tem o rolê dele, da ordem dele lá em São Paulo, né, agora é o nosso templo, dá uma olhada, né, vê se você não consegue participar, tal, eu gosto muito dos vídeos dele, você gosta de magia do caos, ele é hermetista, mas ele fala muito sobre magia do caos também, então dá uma olhada. Eu falei, cara, não é que é verdade? Aí minha esposa, numa quarta-feira, foi viajar com a irmã dela pra praia. E eu fiquei, porque eu não gosto muito de praia. E eu falei, eu vou pegar o carro e vou lá nesse tempo pra ver como é que é. A primeira recepção que eu tive quando eu cheguei no tempo foi o abraço da Maricota. A hora que eu recebi aquele abraço, eu vou te falar qual foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Em 7 anos de igreja evangélica, na verdade eu tenho 9 anos de igreja evangélica, 7 anos como pastor, ninguém na igreja nunca me deu um abraço tão apertado igual aquele que a Maricota deu a hora que eu cheguei lá. Aí, dali pra frente, eu posso dizer que foi só pra frente, né? Porque eu entrei na turma de desenvolvimento, era só uma visita na quarta, entrei na turma de desenvolvimento, aprendi a bendita da invocação, como é que a gente faz, a assunção arquetípica. Foi muito legal porque a minha turma e a da Milena, a gente pegou muito essa transição, né, do desenvolvimento de quando ele era só para a parte de assunção arquetípica, e virou todo esse sistema mágico que eles ensinam hoje. Então a gente já pegou tudo isso, né? Meio que foi assim com o bonde andando, mas pegamos. Aí a turma da Bruna era assim, eles davam aula na nossa turma e na dele já ia mais certinho. Então eu comecei a ficar nas duas turmas para ver a aula 2 vezes. E o pessoal também, a Bruna e o Anderson, eles ficavam na outra turma, assim, né? Então por isso que eu digo que misturou tudo. E foi muito legal, porque assim, às vezes você tem um capítulo inteiro de um livro de magia que vai tratar sobre qualquer assunto. E esse capítulo é tão maçante, tão difícil de ler, tão complicado. E aí, quando você está aprendendo com um mestre, com alguém que sabe o que está falando, essa pessoa ela resume aquele capítulo inteiro em 2 frases. E aí, a hora que dá aquele estalo na sua cabeça, você fala, é isso? E aí você fica naquele, tipo, era só isso o tempo todo e eu tava achando que era algo absurdo, algo mirabolante e é só isso? É só isso. Mas você precisa de alguém para validar se você tá fazendo algo certo, tá na direção certa ou não. Esse é o principal problema que eu vejo de quem aprende sozinho. A pessoa tá indo pro caminho totalmente errado e tá achando que tá isso aí, tá correto. E tá indo por um caminho, assim, fantasioso, um caminho totalmente louco. E quem vai aprender com quem já faz, né? Porque essa pessoa, ela fala, é só isso, cara, pronto, tá tudo certo. Você não sei por que você tá inventando coisas. Acho que um dos pontos que dá pra gente citar, e depois eu vou abrir aqui também para vocês comentarem, teve uma das aulas que a gente teve, que foi a de oráculo, e alguém levantou essa questão, mas para a gente fazer oráculo precisa de dom. Se eu não cobrar, a gente perde o dom. E aí, a resposta que a gente teve foi, em algum momento eu falei de dom? Magia é uma arte, se é uma arte tem técnica, e se tem técnica dá para você aprender, né? E quem disse que é uma arte não sou eu, é Aleister Crowley, estou até grandes nomes aqui. E aí, e qual momento que virou a chave de vocês ali, que, sei lá, meio que tipo, explodiu a cabeça de vocês, assim? Então, para mim, a virada de chave aconteceu um pouco antes do desenvolvimento. Logo que eu cheguei para atendimento a primeira vez que eu fui no templo. Porque eu cheguei lá, eu estava toda ferrada, com medo, também estava acreditando que eu estava, sei lá, com 15 mil eguns atrás de mim, uns bagulho louco assim. E não, foi lá, resolveu e falou, então é só isso. Eu, rapaz, como assim é só isso? Vai lá, vamos conversar. Aí eu fiquei alugando o Nino um tempão. E ali começou já a minha virada de chave, né? Que eu falo que foi o meu primeiro pontapé para minha saída da caverna, né? Que eu comecei a fazer toda a peregrinação mesmo, de me desvencilhar de crenças, sabe? De dogmas, de coisas assim. E te falo uma coisa, esse primeiro momento, ele é meio dolorido, não é tão fácil, porque eu passei anos acreditando em coisas, e aí eu entender que não era daquele jeito e me desfazer dessas crenças é doloroso, e dá um medo também. Para mim foi no meio do atendimento que virou minha chave, e aí eu fiquei maluca até abrir a turma de desenvolvimento, né?
a próxima turma, que eu ficava toda hora, mas já tá pronto, mas a gente vai entrar, mas já vai começar, porque eu queria saber mais. Mas foi isso. Só um adendo que a Mi comentou, e é verdade. De todas as coisas maravilhosas que a gente tem no templo, o desenvolvimento é uma delas, tudo, eu acho que a melhor coisa que a gente tem é a construção de comunidade. Porque a gente realmente acaba virando família mesmo. E é o que a Mi falou, mano, a gente se fala todos os dias, todos os minutos, todas as horas, a gente tem assunto, a gente se zoa, a gente se apoia, né? E é um bagulho muito louco, assim. Então, de todas as coisas mais maravilhosas, a nossa família é o que mais conta, assim. E aí foi isso. Eu vou deixar aqui meu testemunho. Ao contrário do que a grande maioria pensa, eu não venho de nenhuma religião de matriz afro. Nunca frequentei Umbanda, nem Candomblé, nem nada. E a galera, por algum motivo, acredita assim? que eu venha de lá. Como assim? Eu achei que você fosse um tocador de tambor. Mas nem de tambor eu gosto. Nada contra o tambor, mas não. E eu nunca tive nenhuma experiência de incorporar ou algo do tipo. E eu já tinha feito esse rolê lá atrás, da Assunção, um pouco aos moldes de Umbanda, porque na época o Nino ainda era do rolê mais voltado para Umbanda. Mas sempre foi uma coisa muito lúcida. Essa é a primeira vez que estou concluindo o desenvolvimento, que tá dando origem até a um livro aí da história do meu arquétipo, que é uma espécie de guardião, ou chame como vocês quiserem. Eu entrei numa introspecção mesmo, uma viagem para dentro, e fui conhecer esse outro lado desse ser que eu criei em algum momento aí, comecei a trocar ideia com ele, e isso valida muito porque você aprende a usar isso como ferramenta fora da vida. E como o Nuti bem elencou lá no começo, você não tem o peso do dogma religioso que te proíbe. Você não pode incorporar fora do terreiro, porque senão o Exu vai te pegar. Porque meu arquétipo, eu incorporo ele na minha casa, aqui trocando ideia com ele lá 3, 4 horas escrevendo um livro. Então não tem essa cobrança, não tem nada disso. É uma coisa que eu entendo o mecanismo que funciona, o que tem por trás, é só a vozinha da minha cabeça que eu dei um nome para ela, e quem tem a orientação de religião afro, qualquer uma delas que seja, que chega lá, que tem o Preto Velho, Tranca-Rua, qualquer outra entidade, não é desvalidado também. E muito, como já foi dito em inúmeros outros podcasts, é muito bem tratado. Porque a função ali não é desmerecer a religião de ninguém ou desacreditar nada nem ninguém. A função ali é te ensinar ferramentas e te mostrar o que tem por trás disso. Entendeu? Como colegiado mágico, a gente não se contenta com a resposta do porquê a água é molhada. E aí alguém responde, porque Deus quis assim. Não, a gente vai estudar o fenômeno que ocorre, que faz a água ser molhada. Então você tem lá 2 moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio, que se fundem e criam uma reação que vai desenvolver o líquido, que a água, no estado líquido, ela molha. No estado gasoso, ela evapora, e no estado sólido, ela pode ter... E a gente entende essas fases da água e como aplicar na vida, no dia a dia, e em todas as maneiras possíveis. Então, é muito bom por isso, porque aí você começa a ver o que tem por trás das explicações. A explicação que explica as explicações, como bem diz o hermetismo. Manda ver. Bom, a minha virada de chave foi assim, foi extremamente engraçado. Contar na hora realmente deu um desespero, assim, porque teve um dia, a gente estava no desenvolvimento, estava decorrendo, para mim, não parecia que estava rolando, não parecia que estava virando, parecia assim que estava indo para todo mundo, eu olhava para a cara de todo mundo estava no caminho, menos eu. Parecia que eu estava assim, perdida, e aí teve um atendimento, eu tinha passado, se eu não me engano, com o Rafa, com a cigana do Rafa, e aí ele tinha falado algumas coisas para mim, e aí naquele dia eu voltei dirigindo, eu falei assim, eu não vou voltar mais, eu vou mandar uma mensagem para o Nino e para a Prace e vou falar que não é para mim, isso daí não tenho dom, não para mim não tá rolando e eu vou desistir. Quando eu cheguei em casa, eu acho que eu só não tomei uma cadeirada mesmo, porque o meu arquétipo veio assim com toda a força do mundo e naquela noite eu descobri o que era a assunção arquetípica.
porque a gente ficou conversando por horas e assim, aquela voz na minha cabeça falou assim de tudo, inclusive vou parar de ser doida, que as coisas não são assim, é muito mais simples do que eu imagino, e eu complico porque eu tô sempre esperando uma coisa fantástica, eu tô sempre esperando uma varinha mágica, que um pó de pirlim-pim-pim, uma explosão, uma vassoura que voa de verdade, e as coisas são muito mais simples, eu tô esperando uma coisa doida assim. E as coisas são muito mais simples e muito mais pé no chão, é muito mais no seu pensamento, no seu desenvolvimento em relação ao mundo do que o mundo em relação a você. E aí um dia simplesmente rolou, e daquele dia ali para frente as coisas melhoraram, pararam de andar para trás e começaram a andar para frente. E aí foi indo, e estamos aí até hoje. Eu acho que eu tive 2 momentos, assim, que foram bem surpreendentes, assim, sabe? Que foram momentos que eu guardo e vou guardar, e tenho anotado no meu grimório, e eu vou guardar para sempre esses momentos, porque foram 2 momentos que para mim foram muito mágicos. Foi o dia que eu fiz a primeira vez que eu fiz a Assunção, lá no nosso templo, e abri o olho, porque a gente começa fazendo com o olho fechado, né, para você poder se sentir, se visualizar, e é isso. E a primeira vez que eu abri o olho, que eu, puta de um sentimento estranho, diferente assim, do tipo, meu arquétipo nasceu e ele não sabe o que, que é nada disso agora, sabe? E aí era um sentimento de vislumbre, assim, com todas as coisas que tinha no nosso tempo. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi andar no altar e pegar alguma coisa na mão, assim, do tipo, o que, que é isso, sabe? Ele meio que como se o arquétipo tivesse se entendendo lá, agora, naquele local. Então foi muito legal isso, foi um sentimento muito bacana. E a segunda foram as aulas de manipulação energética, né? Porque essas aulas eu fiz ela 2 vezes. Eu fiz ela sobre o paradigma do Dedes, que é o mestre desse pilar no nosso templo, e fiz uma aula dessas com o Nino, e foram 2 aulas diferentes, porque lá no nosso templo as pessoas podem trabalhar no paradigma que elas querem, porque a gente aprende o que existe por trás. E foi muito legal ver como é diferente a forma como eles trabalham, como as 2 formas dão certo, e mais do que isso, como por ter feito aula com os 2, eu ter criado uma terceira forma de trabalhar que meio que mistura as 2 e funciona também, porque eu saí aplicando em todo mundo, na minha família, nos meus bichos, cara, todo mundo que eu apliquei funcionou, tive ótimos resultados assim, e assim, são resultados tão surpreendentes que eu nem sei se eu posso dizer aqui, porque às vezes a pessoa vai ficar esperando, de quem tá ouvindo e não tá inserido dentro do rolê, sabe? Vai acabar ficar esperando sempre esses resultados surpreendentes. E não é sobre isso, né? É sempre sobre ajudar outra pessoa. Às vezes coisas surpreendentes acontecem. Mas nesse caso específico, eu sempre tive esses feedbacks muito positivos. Desde a experiênciazinha do feijão, que é a que a gente joga energia no feijão e ele cresce de forma diferente, né? Acho que a gente pode dizer assim, mais do que os outros que a gente não joga. O da Bruna cresceu embaixo de mofo. Ela pegou um que tava mofando, jogou energia e ele cresceu assim embaixo do mofo. Foi nojento e real. E aí, eu queria saber até de vocês também, né? Tipo, vocês, que prática que vocês usam no dia a dia de vocês que a gente aprendeu no desenvolvimento? Então, só uma coisa. É verdade. Eu mostrei a foto, lembra? Eu falei, gente, olha isso. O feijão, ele nasceu olhando para mim, falando: eu tava morto, você não me ressuscita. Te Uma juro por vibe Deus, tipo, cemitério maldito. Uma vibe cemitério muito maldito Pet total, assim. Cemetery. Tanto que quando eu chegava perto dele, certeza que tocava I don't wanna be buried in a pet cemetery. Porque foi tipo, eu não quero nascer, eu tô morto. E nasceu. Não sei explicar, mas nasceu. Ele chegou a dar feijão, não tive coragem de pegar esse feijão, porque a gente sabe, morto-vivo, né? Não, dizem que não é bom. Então deixei pra lá. Mas, cara, uma das coisas. A gente tá falando da função arquetípica, que foi uma que eu comecei a usar no meu dia a dia, inclusive eu queimei largada, né? Antes do Nino falar, pode usar agora, eu já tava usando, ó. Desde sempre ali, a Não menina. façam isso, crianças. Ela é uma rebelde sem Não. causa. Eu sou mais rebelde sem causa, eu sou uma criatura bem rebelde. A minha cara de má. Mas, porque o que acontece? Eu fiz as aulas de desenvolvimento, eu comecei a fazer lá em BH, né? Que eu fui para BH e me dei o luxo de começar a aula de desenvolvimento lá. E a gente estava ali na Assunção Arquetípica, e aí, que foi o meu negócio do tipo, eu posso incorporar mesmo e não ter espíritos, porque eu fiz a Assunção Arquetípica de um personagem que eu criei quando eu tinha 12 anos de idade.
E aí eu vi, ela tava ali, toda linda e bela, falei, mas caralho, eu criei você. Você não existe. Quer dizer, existe na minha cabeça, mas não existe. E aí eu entendi como usar esse arquétipo. E eu uso no meu trabalho, no meu dia a dia como advogada. Então, às vezes, a reunião tá indo para um lugar que eu não quero, eu chamo ela, faço a assunção arquetípica dela lá e, ó, o negócio só vai, só desenrola. Então, e é muito louco isso. E o que você falou, Nuti, da gente ficar com aquela sensação de que, nossa, mas o que é isso? Como se ele realmente tivesse nascido para o mundo. É bem isso, porque quando eu coloquei a Lady ali para fora, ela tava tipo, nossa, é assim que as pessoas vivem, sabe? É muito louco isso. E eu acho que essa é a primeira coisa que eu faço. Eu uso bastante a assunção arquetípica para várias coisas na minha vida no dia a dia, sabe? Então me ajuda muito. E eu adoro fazer o que a gente aprende nos momentos que a gente faz as nossas gnoses, que é ir lá para aquele espaço cinza, ir para o nosso palácio mental. Isso, nossa, me ajuda muito. Assim, meu palácio mental já virou uma mansão vampírica, né? Então, tem cortinas de veludo, um negócio bonito. Mas me faz tão bem ir para aquele lugar, sabe? A gente aprender a ir para aquele lugar me ajuda muito para eu conseguir descansar, às vezes para eu lembrar de alguma coisa que eu preciso, de um livro que eu preciso saber uma matéria específica, é muito legal. Me ajuda muito. Então é o que eu mais uso no dia a dia. Quanto a usar arquétipos, eu não tenho um único arquétipo. O meu arquétipo principal, assim, no dia a dia, o mago fodão, é o Olufar, que é, inclusive, o que inspirou e é o personagem central do livro. Aí depois eu tenho a professora Eliane, que é a professora de português, quem eu faço assunção quando eu estou escrevendo e tem me ajudado muito. Tem um inglês velho ranzinza, que é o Paul Jones, que tem me ajudado pra caramba no inglês, porque eu tenho dificuldade de concentração para estudar inglês. Embora eu tenha feito curso de inglês e terminei lá em 2004, no auge dos meus 14, 15 anos, de lá para cá é só pela graça de qualquer ser que possa me ajudar. Eu falo inglês que é muito particular. É tipo o indiano querendo falar inglês fluente. É fluente para ele, para mais ninguém. E esse arquétipo tem me ajudado muito. E tem um outro que é um cientista que me ajuda também na maneira de enxergar o mundo como um grande experimento. E tudo ser possível e passivo de experimentação. Então, tem vários arquétipos aí, eu acredito que vocês também tenham mais de um e usem em distintos momentos da vida e faz assunção quando precisa da ajuda deles, porque me ajuda muito em várias questões, principalmente na questão de concentração. Eu não tenho nenhum tipo de doença, dessa TDAH, essas coisas, nada, mas eu tenho uma dificuldade que segundo o meu médico diz, eu tenho um desinteresse seletivo. Tem coisa que eu só não quero me interessar, mas é preciso fazer. Eu sou engenheiro de formação e eu detesto de paixão, assim, mas eu odeio de paixão desenhar projeto. É um negócio que me torra muito. E a Assunção me ajuda muito nisso. Porque você vai lá, faz, a hora que você vê, passou, rapidão, resolveu e vai embora. Entendeu? Então, porque não tem nada mais broxante que você ser engenheiro eletricista e fazer a assunção de um engenheiro eletricista, né? Então eu peguei um cientista maluco lá que é melhor. Mas é basicamente isso. Bom, eu não tenho muitos arquétipos, eu tenho dois principais, que um foi se desenvolvendo, que eu fui usando, e depois eu dei uma mudada, são dois de energias completamente opostas. Um é a abuelita curandeira, que é aquela paciência, calma, que eu uso quando eu preciso tratar com os meus clientes. Eu não sou uma pessoa paciente, eu não sou uma pessoa calma, eu quero rasgar e sair dando cadeirada em todo mundo. Sim, eu vou falar da cadeira várias vezes, porque isso é alta essa semana. Eu quero sair dando cadeirada em todo mundo. Eu sou essa pessoa. Eu, de calma, eu não tenho nada. Então, ela ajuda a dar aquela centrada. E o meu outro arquétipo é mais voltado para energia, para vai para frente, para de ser louca, vai, corre atrás. Então, me ajuda bastante no dia a dia em referência a isso. Eu passei por alguns momentos assim que eu estava meio desanimada, então me deu muito uma ajuda referente a isso, a seguir em frente, a não abater com besteira, as coisas vão melhorar e é isso aí, e para de ser louca mesmo. E me ajudou bastante. Eu acho que eu preciso criar o arquétipo do bodybuilder para me ajudar, porque esse shape que nunca chega, tá difícil. E é tão legal saber que a gente
tem esse, entre aspas, poder de poder criar um arquétipo que vai ajudar a gente a se transformar no que a gente precisa, não é? Tipo, eu já fazia servidores antes, mas nunca com essa ideia de que eu vou me tornar o servidor ou vou adquirir características dele, né? Era sempre algo que me remetia a algum lugar que eu queria estar. Mas saber que a gente pode fazer um arquétipo e esse arquétipo vai ajudar você a estar onde você quer, é algo muito poderoso isso. Assim, e sem nada místico dizendo nesse poderoso. Mas é um autocontrole, assim, da sua vida, é uma ferramenta de autocontrole muito grande. Porque eu também tenho o meu arquétipo de professor de inglês, que me ajuda a ler livros em inglês, então era algo que eu tinha muita dificuldade, não lia livros em inglês, tinha muita coisa em inglês que eu precisava ler e eu não conseguia, não porque eu não sei, mas porque para mim era custoso, era difícil, mais ou menos igual o Andy falou, com o professor de inglês, rola fazer, sabe? O programador, eu sou desenvolvedor de software, com ele, cara, o programa é muito melhor, muito mais rápido. E chega um ponto que você nem precisa mais do arquétipo, porque as características que você precisa, elas se tornam default em você, assim, né? Elas se tornam características padrão. Não sei se vocês têm essa impressão também, mas eu acho que diferente de religiões em si, onde lá tem um arquétipo pré-estabelecido e alguém vai virar para você e falar, é esse, né? Você vai receber esse daqui e acabou. Que a gente pode criar, inclusive, em nenhum momento é entregue pra gente um arquétipo e alguém vai falar, é esse que você vai fazer. Inclusive, é aí onde acho que tá a primeira dificuldade de quem faz o desenvolvimento, né? Porque como ninguém vai virar para você e falar, é o seu Exu, sua Pombagira, o Espírito Santo, ou o que quer que seja, normalmente as pessoas ficam, tá, e agora? Fecha o olho e aí? Eu vou me sentir o quê? Porque eu não sei o que é. E normalmente é dado um período de uma semana até a outra para a pessoa desenhar, escolher como é que ela quer esse arquétipo. Para mim não foi assim. Para mim eu cheguei porque eu fui uma repescagem. Eu acho que a Milena também foi, não foi? Eu cheguei numa repescagem que abriram vagas numa turma que já tinha tido essa primeira aula. Então eu tive a primeira aula, e aí, sei lá, em 30 minutos eu tive que desenhar meu arquétipo, e é isso aí. É a vida que segue. E aí depois eu fui adaptando ele. Só fazer um adendo, eu também tenho um terceiro arquétipo, que é a versão feminina do Anderson. Que foi criado num momento, assim, completamente... E aparentemente... Todo mundo entrou no universo. Foi tipo um gremlin que molhou, era um Ferg que molhou e virou um gremlin, porque se espalhou, porque todo mundo que tá aqui é um arquétipo desse andiverso. E aí... Você já assistiu aquele sketch do Porta dos Fundos, que é o Imitose? Eu me sinto no Imitose todo dia. Não! Todo dia tem um arquétipo do Andy diferente. Mas aí tem algo que a Maricota mandou agora no ao vivo aqui, porque ela tá assistindo a gravação ao vivo, que eu acho que cabe muito nisso que eu tava falando, eu vou até colocar na tela, as pessoas não sabem fazer com a liberdade. E é isso, né? Quando é dada essa liberdade do tipo, você pode escolher o seu arquétipo. Ninguém sabe o que fazer. As pessoas ficam... E tem gente que fica... E isso não é um demérito para essas pessoas, mas é legal a gente citar. Tem pessoas que ficam muitas aulas tentando decidir como que elas querem fazer. Mas toda vez tem um momento que dá virada de chave e a pessoa consegue. Né? Então, eu vi várias pessoas assim, tanto na turma da Bruna quanto na minha, e isso foi muito legal. Então, mas quando a gente fica livre para escolher realmente, vai lá e escolhe um arquétipo, rola uma coisa do tipo, mas eu vou fazer certo essa bodega? Porque pensa assim, para mim é uma situação confortável, porque eu venho de um lugar que já me deram um monte de arquétipo. Eu tenho preto velho, eu tenho a baiana, eu tenho Exu, eu tenho pombogira, eu tenho marinheiro, eu tenho boiadeiro, tenho caboclo, tenho herê, tenho Exu mirim. Aí, ó, brincando eu tenho pelo menos 9. Já estão prontos, já me deram eles. Já tem nome, sobrenome e tudo. Aí eu tive que criar um. E foi muito louco, porque eu tô criando um outro arquétipo que eu gosto muito. E aí que eu falo, essa virada de chave é importante. Porque eu sou muito da fantasia, né? Não sei se deu para perceber, sou meio da fantasia. Eu curto um rolê meio fantasioso. Então, o que eu quis fazer? Tipo, eu vou pro estágio agora, a gente vai pro estágio. Então, eu tava criando esse arquétipo e eu quero que ele tenha uma mistura de um monte de coisa ali que eu gosto. Então, por exemplo, eu tô pegando uma mistura de Nephilims com fada e um pouco de A Era Venenosa do Batman. É bem doido. É bem doido, sabe? Mas por quê? Tipo, eu gosto muito dessa mística da fantasia entre fadas e Nephilims.
eu acho bem legal. Fada é um bicho que, tipo, não é a Sininho do Peter Pan. Eu gosto da fada mesmo, né? Daquela da floresta ali. Então, mano, olha que legal quando eu descobri que eu podia criar essa pessoa. Uma fada Com de tudo isso que 4 eu metros. gosto. Uma fada de 4 metros e Mas verde. eu acho que para além disso, Bruna, o legal é que você consegue colocar características nesse personagem, em algum momento serão suas. Eu acho que esse é o grande lance, assim, sabe, dessa parte de assunção arquetípica. É você pegar características que você quer adquirir e de fato adquirir, porque você não é que você vai adquirir, você por alguns momentos você vai ser aquela característica. Exatamente. Você vai ser aquele arquétipo. E aí, quando você tem a sensação, o sentimento de como é ter essa característica, você adquire. Eu não sei. Aí, gente, é coisa que só quando vocês viverem isso, vocês vão entender como é que é. Mas é mais ou menos assim. E aí, a gente já tá quase chegando no fim, mas ainda tem mais um tópico que eu queria Só fazer abordar. um complemento. E de onde surgiu esses balão aí? Que Por saiu que que saiu balão da sua tela? Eu não sei, mas eu quero balões agora. Eu preciso Eduardo, balão. parabéns. Será que é alguma identificação de posição? Sei lá. Tinha que ser no Anderson mesmo, né? Eu não faço Tinha ideia. que ser o tesouro. Mas vamos lá, fazer só um adendo, Nuti. Eu uso muito uma frase no dia a dia sempre, que é do nada, nada se cria. Você não tira nada do nada. Em alguma esfera, o arquétipo, as escolhas, tudo está no nosso inconsciente. Então a gente acaba só pondo para fora aquilo que já tem dentro e aprendendo a trabalhar com isso. E isso também puxa um ponto importante da questão que você comentou lá atrás da auto-iniciação. Que, cara, é muito comum você ver hoje em dia a galera falar de auto-iniciação e pouco se saber até o que é uma iniciação. E não tem como você se auto-iniciar em algo sem nenhum fundamento. Existem algumas vertentes aí que a pessoa se auto-inicia com muito estudo, mas ainda assim é um pouco complicado e é uma trajetória muito mais difícil do que quando você tem um mestre te guiando. Então, quando você tem alguém para te pegar na mão e falar, vai lá e escolhe seu arquétipo, porque a pessoa não vai te dar o arquétipo, é você que vai escolher, mas ela te dá algumas diretrizes, facilita muito, ajuda bastante. E muita gente fica perdida pegando adendo no comentário da Maricota, é nisso aí, porque assim, até hoje ditaram todas as regras do que eu deveria fazer ou não. Agora eu sou livre para escolher, inclusive para não escolher, porque é o que a gente bate muito, que é o mesmo ativo quanto passivo. Eu estou passivo, mas por opção. Eu escolhi estar assim, e não porque alguém me impôs que eu tenho que estar assim, entendeu? Então, acho importante elencar isso, porque não é que a gente tira do nada, é voz da minha cabeça. É alguma coisa que já tem dentro da gente, a gente só externaliza isso e começa a trabalhar isso, e uma hora isso fica muito comum no dia a dia. Então, essas características, de alguma forma, a característica do arquétipo da Bruna, da Milena, do Mago Régulo, o Mago Régulo já existia dentro do Nuti. De alguma forma, ele só externalizou isso e colocou isso em prática tantas vezes, passa a fazer parte do seu dia a dia e vira uma coisa comum. Porque você só não sabia como trabalhar o que você já tinha. É isso, né? É bem sobre isso mesmo. Eu acho que você assim, simplificou bastante o que de fato acontece. Porque ele é um arquétipo que você já tem, são características que você já tem, e você externaliza isso. E você, muito mais, né, do que isso, você descobre como que essa característica é em você, né? E aí eu queria saber de vocês, quais são as expectativas de vocês pós-desenvolvimento mágico? Porque vocês estão todos formados, eu não estou, porque eu não fui na formatura. Então a gente tem que fazer formatura parte 2 para eu participar. Mas qual que é a expectativa de vocês pós-desenvolvimento, tanto no nosso templo, quanto na vida de vocês, na vida profissional, vida amorosa? Conta aí pra nós. Eu tô esperando chegar o meu unicórnio alado, né? Que se me chamam de bruxo, falam que magia pode pirlim-pim-pim, eu tô esperando chegar meu unicórnio alado. Eu espero que a Maricota já tenha encomendado ele para mim. Mas tirando o unicórnio, sei lá, eu acho que, tipo, eu acho que é mais um passo em direção à minha jornada do mago, sabe? Eu meio que entrei mesmo nisso de cabeça, de aprender, de resolver as coisas. Então, eu sei que é uma porta para outras coisas que eu tô para aprender. Por exemplo, você me ensinou a fazer sigilo, Nuti. E eu achei sensacional, eu achei a coisa mais legal do mundo fazer sigilo, ainda mais agora que eu entendi como faz sigilo. Eu achei muito legal, fiquei super feliz. Então,
bem provável que eu acabe indo para, se eu for para sistemas mágicos, eu vá para magia do caos, porque é onde eu me identifico, né? Esse negócio de só falar com uma pessoa não é comigo, eu gosto de falar com um monte de gente. Então eu vá para magia do caos, mas é seguir mesmo o caminho do mago, sabe? Das descobertas, de mudar as coisas. Porque toda vez que eu falo para as pessoas, falei, gente, magia muda a vida. Todo mundo acha que eu tô pegando a varinha e tô fazendo Wingardium Leviosa. E não, eu não tô fazendo isso. É porque a gente muda a nossa própria mente, a nossa própria forma de ver as coisas. E é muito difícil para as pessoas entenderem isso. Inclusive, aparentemente eu já virei ateia para metade da minha família. Ainda que eu fale, eu não sou ateia, eu sou politeísta, mas não adianta. Eu sou uma ateia, uma toa e não sou mais uma pessoa legal. Tá bom, e é isso. O que eu tô esperando agora daqui para frente, diferente de vocês que já tinham um pé na magia, eu comecei do absoluto zero e o desenvolvimento serviu para mim para abrir uma porta que me permitiu entender a maior parte do conhecimento e agora eu vou descobrir o que realmente o mundo da magia aguarda para mim e para mim eu tô começando agora. Então, tudo está muito fantástico. O pó tá caindo ainda. Estou esperando chegar a minha varinha do Harry Potter e a minha Nimbus 2024 para eu sair voando por aí. E é isso que eu espero: é autoconhecimento, entender mais as coisas, entender como as coisas funcionam por trás do que tem que ser assim, ou as regras impostas pela sociedade, pelas religiões. E acho que a maioria das pessoas precisa ter esse tipo de conhecimento para não ficar preso a eu faço assim porque sempre foi feito assim. É isso que eu quero, é sempre aprender mais. Então, eu já venho de uma pegada mais mística de longos anos, embora eu tenha parado por um tempo aí. Tenho colocado muito em prática, inclusive em atendimentos. Então, comecei ali atendendo mais fechado no ciclo de amigos, ajudando um e outro, e tem expandido cada vez mais. Ultimamente tenho atendido por indicação. Então, se tem um amigo que chega por indicação, acaba atendendo. E isso eu acho que acaba sendo um caminho meio que natural de quem se envolve no meio da magia, porque de alguma forma você quer ajudar as pessoas com aquilo que você conhece, com aquilo que você aprende. Porque fazer o bem também é fazer magia. E não necessariamente, ou fazer o mal, né? Depende do ponto de vista, porque a magia ela é amoral. A moralidade está no magista. Mas, enfim, você poder fazer pelo outro e colocar em prática o que você aprende é te pôr à prova todos os dias. E essa questão, que nem os atendimentos que tem de quarta-feira no nosso templo, que são abertos ao público e a galera pode ir lá e tal. Toda quarta que eu vou e eu saio de lá me sentindo muito bem em saber que pessoas chegaram ali, igual a Milena um dia chegou, a Bruna um dia chegou, com problemas e tendo a vida desmoronando nas costas e não sabe o que fazer, lidando com demônios, sendo eles reais ou não, mas para a pessoa aquilo é muito real. Aquela batalha que se passa na psique, na mente dela, é muito real. E quando essa pessoa chega lá, a gente pode fazer algo para melhorar a vida dessas pessoas, e a gente vê essa pessoa indo embora 10 vezes melhor do que ela chegou, isso me deixa muito feliz. Porque, ao contrário do que a grande maioria pensa, o satanismo ele prega muito mais você, Deus do círculo, no sentido de você assumir a responsabilidade, mas o fazer pelo outro também é fazer por si, do que qualquer outra coisa, entendeu? Tem a visão deturpada hollywoodiana do satanismo, que é o cara malvadão, que só anda de casaco, sobretudo preto. Cara, a gente mora num estado que chega a fazer 40 graus tem dia. Eu nem sobretudo eu tenho para começar. Então, tem que ser o cara que não acredito. Você não é malvado? Não. Inclusive, outro dia eu recebi um direct da Milena. Porra, você me frustra toda vez. Você é o satanista mais bonzinho que... Não, cara, como que você leva em consideração um satanista que todo dia de manhã manda um story? E aí, meus doces, vocês estão bons? Pois é. Mas é fazer pelo outro, cara. É enxergar o outro. E tendo essa ferramenta da magia, porque isso também a magia não faz por ninguém. A magia não torna ninguém ruim ou uma boa pessoa, entendeu? Não adianta a pessoa chegar lá sendo um escroto, tratando mal os outros, que ele não vai deixar de ser ele em momento algum. Mas quando você já tem por si só o querer ajudar
e tem essas ferramentas na mão, você acaba fazendo muito mais, acaba ajudando muito mais. E eu sou muito grato, de verdade, a essas oportunidades que o nosso templo abre, principalmente de iniciativas que fazem pelo próximo, de uma maneira geral. Eu não vou citar todas aqui, mas sempre que tem alguma data comemorativa, a galera arrecada presente, é roupa, sabe, o fazer pelo outro, que, no meu ver, deveria ser um pré-requisito dentro de qualquer espaço, religioso ou não, as pessoas pensarem no próximo de uma maneira geral. Entendeu? E a gente exercita isso ali muito bem, isso para mim é o que me motiva cada dia mais estar lá. É verdade. Quase chorei. Mas que satanista fajuto. Tá junto. Porque ele é o... Nada, eu ia falar o que não convém. Corta, editor. Eu ia falar alguma coisa que é... Eu ia falar o que não convém. Corta, editor, vamos lá. Vamos seguir. A Maricota mandou aqui pra gente, que é a nossa querida, uma das nossas queridas fundadoras, né? Vocês estão ansiosos para começar na harmonização, que é a primeira parte do estágio, né? Muito. E aí, qual que é a expectativa de vocês? Cara, eu não tenho ansiedade. Eu sou uma pessoa muito de buenas com tudo na minha vida. Eu não fico, como é que vai ser e tal. Eu me preparo e sei que vai chegar lá, vai acontecer alguma coisa e na hora eu vou dizer, entendeu? Ou usando o que eu falei outro dia no grupo do nosso podcast lá, que eu tenho uma habilidade que é gambiarra linguística. Eu sempre desenrolo na hora e falo, não domino nada. Na vida eu sou igual o pato. O pato, ele nada, corre e voa, não faz nenhum dos três direito. Eu procuro fazer o máximo possível de coisa aí, o melhor possível das minhas capacidades, mas assim, eu não fico sofrendo por antecedência. Eu tô ansiosa. Eu tô. Eu sou um pouco de ansiedade. Eu sou um pouco de ansiedade para fazer absolutamente tudo. Então, sim, eu tô ansiosa. Eu tô ansiosa. Mas você sabe que você tá falando... Desculpa, pode falar. Pode falar, Nude. Que você tá falando de ansiedade, aí eu lembrei de uma coisa que eu acho legal comentar. Uma das coisas que o desenvolvimento e a magia em si libera na gente é o esquema de que saber que todo mundo tem características negativas e que elas fazem parte da gente, né? Então a gente não tem que só se desfazer delas. Mas a magia, ela traz muito esse controle na nossa mão das nossas características negativas. Sim. E decidir o que a gente quer fazer com esses demônios interiores que a gente tem. Se a gente quer só banir, se a gente quer destruir, se a gente quer abraçar ele e dançar com ele e tornar ele parte de você, transformar ele em alguma coisa, aproveitar ele para transformar em outra coisa, né? Então, isso é uma coisa que eu notei também durante todo o tempo de desenvolvimento. Em alguns momentos, né, parece que, principalmente para quem vem, assim, né, de religiões que já tem essa parte de invocação já, né? Pode ser que a gente perca um pouco o nosso chão, né? Mas rapidinho a gente recupera, porque a gente ganha mecanismos para isso e para cuidar da nossa própria vida, né? E eu acho que ser livre é muito sobre isso, é você cuidar da sua vida e parar de cuidar da vida dos outros, né? E saber cuidar da sua vida, porque não é fácil administrar a sua vida, administrar uma vida tão corrida que nem a gente tem, né? Que tem casa para arrumar, trabalho para dar conta, enfim, família para dar conta junto, né? Quem tem filho ainda tem uma outra parte desse rolê de família que... E é difícil para todo mundo. Todas essas coisas exigem que a gente esteja 100% o tempo todo, e a magia, ela é um lugar de refúgio pra gente conseguir dar conta de todas essas coisas, entender que a gente não precisa ser 100% em todas elas, e que a gente pode ser 100% naquilo que a gente quer, e transformar tudo que a gente quer da forma que a gente... Então, isso é uma forma bem simplista de falar, tá? Isso não é um milagre, não entendam como se eu estivesse falando que isso é um milagre, não é. Todo o processo, ele existe, mas a magia te dá mecanismos para isso, né? Então, é sobre isso. Tipo, ela dá as ferramentas, ela te dá mecanismos e, independente de qualquer coisa, tipo, a gente falar, eu estou ansiosa, né? Que nem eu falo, eu sou um poço de ansiedade. Mas hoje em dia eu consigo entender muito mais a minha ansiedade e lidar muito mais com ela, porque eu aprendi a fazer justamente isso. Os meus mecanismos para fazer. Aí por isso que eu falo, gente, magia não é mágica, é você com você mesmo, é muito autoconhecimento. Que eu falei, magia mais do que conhecimento é autoconhecimento. E é um bagulho muito doido. Então, até outro dia a gente tava sábado passado, voltando eu, Nuti e o Jorge Puente de São Paulo, e conversávamos sobre magia. E
Uma definição muito boa que o Jorge deu e eu achei interessantíssima foi: a magia é como o GPS que a gente está usando. Todo mundo aqui, se sair daqui, a gente estava saindo de São Paulo na hora para chegar, o destino final era Campinas, eu ficaria no meio do caminho, mas o destino final era Campinas. Todo mundo consegue chegar lá, só que o GPS ele te dá o melhor trajeto. Pode ser que não é o trajeto mais curto, porém é o mais rápido. Por quê? Porque ele vai identificar trânsito, ele vai identificar uma obra na estrada, ele vai te alertar sobre diversas coisas. E a magia na vida do magista ou do solicitante é isso, é o GPS. A gente sabe onde é o ponto A e onde é o ponto B que você quer chegar. E a magia ela vai traçar o melhor caminho para você, entendeu? Isso não anula as dificuldades do processo. Isso não exime a responsabilidade do fazer, da ação, entendeu? Porque o que a magia ela ensina, a mão esquerda ela te ensina muito você tem que fazer. Não tem esse negócio de esperar uma divindade, uma entidade ou qualquer coisa fazer por você. Você vai fazer e ponto. Só que a magia ela te dá condições físicas, mentais, espirituais ou o nome que você queira dar para executar. E às vezes uma tarefa que poderia te demandar muito, sugar muito, você atravessa e faz de uma forma tão simples e tão rápida que você nem percebe. Levou-se o mesmo tempo, mas a magia ela neutraliza esse tempo e você consegue concluir com êxito e consegue aproveitar o caminho. Enxerga que, por mais tortuosa que seja a jornada, a caminhada, você consegue curtir essa caminhada e chegar lá na frente e ter o resultado esperado da melhor forma possível. E aí você não chega esgotado na sua trajetória final, a ponto de nem conseguir curtir aquilo que você tanto desejava, porque você já se desgastou todo no caminho, você vai chegar lá e vai ter força ainda para poder colocar a tua energia ali de uma forma mais saudável para você. É isso mesmo. Não tem outra coisa para falar a não ser que a magia te dá liberdade, o mago é livre e se autoconhecer é saber o que é essa liberdade. É saber Nossa. que você pode tudo. É isso. E assim, nossa, que bonito, cara. E é isso. Estamos terminando o desenvolvimento. Temos outros trajetos aí, né, pela frente. Estágio, começa na harmonização, depois tem a Note, que é a nossa ordem do templo, que podemos ser convidados ou não para participar. E a gente tem aí todo esse plano de carreira do nosso tempo para participar. Eu espero encontrar todos vocês lá. E aí, a gente tem... Você quer falar? Não, o que eu ia falar, acho que o que nós quatro aqui temos em comum é o anseio tanto pela iniciação, que acho que todos aguardam e almejam, e a Note, que é a nossa ordem do templo, todos também aqui, acho que tem curiosidade e vontade de fazer parte, porque é um conhecimento ainda maior, que te possibilita, te entrega ferramentas ainda maiores. Quem já foi de ordem ou quem tem alguma ideia do que é uma ordem iniciática sabe a importância disso na vida do magista. É isso. É a nossa evolução, né? Então saibam que vocês têm esse plano de carreira para quem quiser entrar aqui no nosso tempo na parte de desenvolvimento. Venham fazer o desenvolvimento mágico. Estamos com turma aberta em São Paulo agora, né? Para você encontrar essas turmas abertas e como fazer inscrição. Você tem o site do nosso templo, é só você colocar no Google Nosso Templo, vai aparecer ali tanto o endereço quanto o site. Você pode entrar no grupo do WhatsApp, lá você vai ter mais informações também. Dá para você se inscrever e a turma nova começa logo mais, ok? O Templo de São Paulo é na rua Andaraí, 463, Vila Maria, em São Paulo, Zona Norte. O Templo de BH é a rua Deputado Cláudio Pinheiro Lima, 261, no bairro do Glória, em Belo Horizonte, ok, pessoal? Busquem as nossas redes sociais, que é... Nosso Templo SP para quem está em São Paulo, Nosso Templo BH para quem está em BH, e nossotemplo.com.br para você que está no mundo inteiro. Aí tem lá a agenda, tem informação, tem tudo. Outra coisa bem importante, Nush, é lembrar para a galera que, independentemente de quando você esteja vendo esse vídeo, é bem provável que ainda seja dessa forma. Todas as quartas-feiras temos atendimento aberto aí, se você tem qualquer problema de obsessão, como tinha a nossa amiga Milena, você tem algum problema de demanda espiritual, como tinha a Bruna, ou se só é um curioso igual eu e o Nuti, cara, vai lá, tá à vontade para chegar, para conhecer. Se você quiser ir só assistir, não quiser passar com ninguém, você não precisa. Se você quiser chegar lá e quiser ser atendido em algum dos pilares que aqui foram citados, lá temos o oráculo, que normalmente é tarô, tem a manipulação energética, que é uma espécie de reiki, entre aspas, porque não é bem um reiki, mas é para facilitar para quem conhece do reiki, é mais ou menos isso. Tem os arquétipos,
tem o Zeca, que atende a Maricota, tem o Rafa, que atende com arquétipo. Então, assim, são diversos pilares que te possibilitam buscar ajuda para diversas áreas da sua vida. Então, quem tiver... E não é cobrado nada, é importantíssimo ressaltar isso, que é de graça, tá? Sim, Tanto é de os graça. ritos abertos, tem o rito coletivo, mas ainda assim, todas as quartas tem, e normalmente uma quarta sim, uma quarta não tem algum rito coletivo. Então, você consegue também participar desses ritos coletivos. Para quem vai presencial, não tem nenhum custo. Para quem queira participar online, no site nossotempo.com.br ou no WhatsApp, no Instagram ou no WhatsApp, tem lá um formuláriozinho que você preenche, paga uma taxinha simbólica e consegue participar online também. Então, quem é fora de São Paulo, fora de BH e queira participar dos ritos coletivos, é só entrar nesses canais que eu citei e consegue participar online. Tá joia? Pessoal, quero passar aqui para vocês as redes sociais, né? A primeira rede social que eu queria passar é do nosso querido editor do podcast, né? Então esse podcast é gravado no dia seguinte, ele já está online, né? Esse daqui em especial, ele tá com uma semana de diferença, mas normalmente a gente grava e o episódio já tá online no dia seguinte, editado, prontinho, arrumadinho aí para todos vocês. É o @VUITTON, Vuitton, que é o Viton que fala o nome dele. O meu é o @MagoRegulo. Segue lá pra gente poder conversar. E o meu, eu tenho os dois perfis. Um é o do escritório, Brisquilhar e Advocacia. Se você quer saber, ficar por dentro de leis e qualquer coisa, vem lá comigo no do escritório. E tem o meu pessoal, que é o Bru Brisquilhar, onde eu falo sobre a minha jornada como uma possível maguinha. Eu também tenho 2 Instagrams. O meu profissional é o do meu ateliê de confeitaria, @gmfestas1, e o meu pessoal, onde eu posto a minha rotina exaustiva e procurando shape na academia, vídeos engraçados, e quem quiser trocar uma ideia, @meninomilena. Só adicionar lá. É isso aí. Para vocês que chegaram até aqui, vou deixar aí um recado muito importante. Curte, comenta, compartilha no vídeo, ajuda a engajar, manda para aquele teu amigo que tem dúvidas sobre o que a gente faz no nosso templo, para o teu amigo que é crente, para ele saber que o que a gente faz não é bruxaria nem satanismo, e ninguém vai para o inferno, porque nós não acreditamos em inferno. Compartilha aí, ajuda a gente. Eu sou o Anderson Oliveira, minha rede social é @místico.acol, estou em todas as redes como @místico.acol. Manda um ADM lá, a gente troca uma ideia, acompanha tudo que a gente posta lá, que não tem nada de positivo e produtivo, mas tem muita coisa. Todos os dias eu posto algum vídeo de musculação, troco ideia com a Alexa, faço acontecer aí todos os dias nas redes sociais. Não consigo criar eventos recorrentes no momento. Alexa dando sinal de vida. Mas é isso, meus doces. Muito grato por vocês. E quem tiver curioso para saber como é que faz para mandar recadinho no chat ao vivo, igual a Maricota mandou aí, só entrar no nosso grupo lá, no nosso grupo do WhatsApp, que todos os dias de gravação a gente disponibiliza o link do YouTube privado lá para a galera que está lá conseguir assistir em tempo real. Então, se você tiver interesse de assistir o episódio quando ele é gravado, inclusive os erros, aquilo que é cortado e não vai para o material editado, entra lá. A gente vai ficar muito feliz em responder suas perguntas lá, inclusive. Beleza? Beijão aí, boa semana para todo mundo. E que Sofia nos Beijo, guie. beijo. Que Sofia nos guie! Que Sofia nos guie. Ei.